Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e com uma boa noite. Vamos orar agora pela palavra que será lida e que o Senhor vai falar conosco, no nome de Jesus. Agora vamos inclinar vossas cabeças e clamar ao Senhor. Antes disso, deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no meu canal e nos ajude. Não custa nada, é de graça e precisamos que você nos ajude para que esse vídeo da Palavra de Deus venha percorrer, venha chegar às famílias, aqueles que estão necessitados para ouvir a Palavra de Deus, aqueles que estão precisando de ouvir a Palavra de Deus. Que o Senhor venha abençoar você que está no ônibus, você que está motorista de carro, você que está trabalhando esta madrugada, você que está cheio de problema, saiba que o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Nos ajude, dê bastante like e se inscreva no meu canal, nos ajude, bastante inscrito, para que é de graça, você não vai pagar nada, por ser inscrito, por não ser, você não vai pagar nada, você só vai nos ajudar que esta palavra, que é a Bíblia, chegue aos quatro cantos desta terra, e o Senhor vai te abençoar poderosamente e ricamente, porque é a igreja dele, é a igreja do Senhor. E temos que aprender a palavra, Então vamos orar e agradecer ao Senhor pela sua misericórdia, porque Deus ele vai dar vitória em nome de Jesus, Vamos orar. Inclina vossas cabeças. Pai querido, Pai santo, Pai de misericórdia, em nome de Jesus, eu entrego agora a minha vida, entrego a vida dos familiares, dos quatro cantos desta terra que está me ouvindo agora. Visita as famílias, visita os lares, visita cada vida, cada coração e opera maravilha e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Vamos ler a palavra de Deus. É um estudo, É um estudo que está aqui, Estudo bíblico. É um estudo bíblico da CPAD, das Assembleias de Deus, que está aqui. Vamos ler. Abre a sua Bíblia em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônica 7, 14. Você abriu? Amém? Pode abrir. Eu espero. Que diz assim, texto áureo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Verdade prática: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Viu? Quando você se humilha na presença de Deus, que você, se o meu povo se humilhar, se o meu povo se humilhar, pelo meu nome, se o meu povo o que se chama pelo meu nome, se humilhar, eu orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, também eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E Deus está te pedindo aqui, humilhação, primeiramente, Tem pessoas que não querem se humilhar diante de Deus, mas na dor, quando o vento sopra, eles se humilham diante de Deus, clama diante de Deus. Não são arrogantes,
se acham que tem um rei na cocada, mas quando o vento sopra que Deus abate o arrogante, ele quer se humilhar. Aí eles querem se humilhar diante de Deus. Quando vem no leito uma dor, né? Quando morre um parente, aí eles se humilham. Quando a dor é muito grande, se humilham. Por quê? Né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, está falando, se humilhar, e buscar, e se convidar, se humilhar, e orar, quer dizer, se você se humilhar e orar, você vai ter vitória. E buscar a minha face, buscar a face do Senhor, ó, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, ele está ouvindo do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos, são atitudes que procedem do avivamento espiritual, né? Aí, olha só, diz aqui, ó, olha só a palavra do Senhor, né? Aí, ó, da 143, Salmo 143, ó, 143. Ó, 143, versículo 1, que diz assim: ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Ele está falando, Deus está falando. Ouve a minha oração. Inclina os teus os ouvidos à minha súplica. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Está pedindo, ouve, ó Senhor, ouve a minha oração. O salmista está pedindo, por quê? Porque se Deus não ouvir, ele não vai fazer nada. Se ele não quiser fazer, ele não faz nada por você. Entendeu? Mas você tem que se humilhar. A humilhação é a obra perfeita de Deus, é a humilhação. Deus gosta de quem se humilha. Quem não se humilha, Deus não adianta que vai chorar à toa. Ó, entra em Isaías 55. Isaías 55. Isaías 55, versículo 6, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aí, ó, deixe o homem, versículo 7, deixe o homem o seu caminho, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Ele é grandioso em perdoar. O Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Redentor, Jesus Cristo, ele é grandioso em perdoar. O Pai é maravilhoso em perdoar, mas temos que se humilhar,
buscar, né? Buscar é o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, né? E deixe o ímpio o seu caminho. O ímpio vai ter que deixar o caminho mal e se converter ao Senhor, porque senão Deus não vai fazer nada por ele. Se buscar a face, Deus faz. Se não buscar, Deus não faz nada. Não adianta essa conversa fiada de Deus misericordioso, porque a graça, a nossa graça não adianta. Porque Deus, ele é um Deus misericordioso que peleja pelos seus, né? Aí diz aqui, ó, Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Entre em Abacuque, né? Abacuque 3, 2. 3:2, que diz assim: ouvi, ó Senhor, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, as tuas obras no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. A notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Na ira, lembra-te da misericórdia, né? É o Deus Todo-Poderoso falando, né? Aí diz aqui, né? Ó, lembra-te, Senhor, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele ouviu a palavra de Deus e temer, porque se não temer, a espada vai continuar. Aí diz assim: temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua obra no meio dos anos. Aí, no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus, o salmista está falando, na ira, lembra-te, Senhor, da misericórdia. Porque se Deus não lembrar de ti, a espada vai comer. Então tem que buscar ao Senhor, né? Oséias, capítulo 10, 12. Olha aqui, só palavra, hein? Oséias, capítulo 10, 12. Ó. 10, 12, que diz assim: semeai para vós em justiça e ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Olha aqui, está dizendo, semeai para vós em justiça, está mandando semear para nós em justiça. Segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Se não buscarmos, Deus, ele vira as costas. A Bíblia fala que ele falou para o rei: se me buscardes, o achareis. Mas se não me buscar, eu te deixarei. Se não buscar a Deus, não vai chorar, porque não vai ter nada. Não adianta meio termo, nem choro, nem vela. Buscai ao Senhor, né? Aí diz aqui, ó, Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha aqui, hein? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Viu? Se buscar a Deus de todo o vosso coração, será achado. Deus vai se deixar achar, vai ouvir o seu clamor, vai agir na sua vida e vai mudar o quadro da sua vida. Mas se não buscar, vai padecer prova e luta, né? Se humilhar, humilha-se. Humilha-se. Se você não se humilhar, Deus não vai mover a nada para você. É questão de humilhação. Aí diz assim, 2 Crônica, capítulo 7. 2 Crônica 7 diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Aí diz aqui, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Olha aqui, se enviar peste entre o meu povo, porque o povo só se desperta quando a peste vem, quando a luta vem, quando a peleja vem. Aí se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu também, então, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos, e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Ageu, agora abre a Bíblia aqui, em Ageu capítulo 2. Vamos abrir a Bíblia em Ageu capítulo 2. Que diz assim: segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temas, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, minha é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar eu darei a paz. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glorioso, magnífico e tremendo, né? Aí diz assim, olha, o estudo diz, a introdução, o avivamento é uma necessidade, o avivamento é uma necessidade. Nós temos falta, precisamos de um avivamento. A sua igreja precisa de um renovo, de um revestimento, de um avivamento, de restauração. Aí diz assim, olha só, o avivamento é uma necessidade. A igreja de Cristo, ao longo de sua história, aliás, a indiferença e a letargia espiritual sempre estiveram presentes como obstáculos e desenvolvimento espiritual do crente. Por isso, neste trimestre, estudaremos
Aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus para este semestre teremos como comentarista, né? Olha só, pastor Alexandre. Aí diz aqui, ó, a apresentação da lição, né? Aqui fala sobre o avivamento. Aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva a tua obra. Deus está falando, né? Que diz assim, ó. A Bíblia fala assim, ó. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Deus disse ao rei Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, olha só, aqui a crise está delineada em termos climáticos, né? A Bíblia fala aqui, ó, entretanto, ela também pode ser moral, política, econômica, afetando todas as áreas da vida e de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Diante de uma crise, Deus pode trazer um avivamento ao seu povo, como por meio de uma divina intervenção. Auxílio de vida cristã. Definindo o avivamento. O avivamento pode ser definido como o retorno aos princípios que caracterizam a igreja primitiva e o retorno à Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, e o retorno à oração como a mais bela expressão do sacerdócio universal do cristão, e o retorno em experiência genuína como o Cristo, sem as quais inexistiria o corpo místico do Senhor, e o retorno da grande comissão, cuja lema continua a ser: como aos confins da terra, o avivamento, enfim, é o reaparecimento da igreja como a agência por excelência do reino de Deus, de acordo com Arthur Williams. O avivamento é a intervenção divina no curso normal das nossas espirituais, das coisas espirituais, e o Senhor desnudando
o seu braço, o esperando com extraordinário poder sobre santos e pecadores, depois de haver reanimado tanto igreja, oh Deus, tanto igreja, né, para jaziam a morte, que jaziam a morte, né? Aqui fala aqui, ó, as condições para avivamento espiritual. Uma crise diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos: o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Grande Deus poderoso. Vimos neste versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. Humilhação diante de Deus, no lugar de se revoltar diante das crises espirituais e materiais que clamam por soluções efetivas. A humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual. Acontece se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Sem oração não há avivamento, sem disposição dos crentes para buscar a face do Senhor. Olha lá, olha a glória, né? Salmo 143, 1 e 84, 8. O avivamento tarda e não chega. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local buscar se uma igreja local buscar verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, na prática das orações devocionais, e se perseverar em oração com propósito por ter determinados períodos de tempo, além de orar e suplicar, além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor, aleluia, glória a Deus, persevera, mas agora recebe de Deus a resposta da sua súplica. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares.
conversão sincera dos pecadores. Maus caminhos, não pode haver avivamento. Sem confissão de pecado, em que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos a misericórdia de Deus, eis uma advertência não seria se eu atender à iniquidade de meu coração. Glória a Deus. O Senhor não me ouvirá. O caminho preparado, a crise, pode ser uma pré-condição para o avivamento. Glória a Deus, espiritual. E se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração e se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados, olha aí, nossos pecados, e converter-nos dos nossos maus caminhos, então o caminho está livre para verdadeiro avivamento espiritual. Deus está falando. Deus está falando. Se o meu povo, o chamado para a construção do templo, aqui diz, o chamado para a construção, a necessidade de um avivamento espiritual. Ageu capítulo 2, versículos 5 a 9, a situação espiritual de Judá, por causa da desobediência de Judá, o profeta alertava a respeito da futura destruição da nação. Mas o povo não ouviu as divinas advertências. Amós capítulo 2, versículo 5. Amós 2, 5, abre a sua Bíblia, em Amós capítulo 2, versículo 5. Amós capítulo 2, versículo 5, que diz assim, por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. 5 a 9, aí diz assim, por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4, não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapato. É verdade. Deus está falando. Deus está falando. Aí diz assim, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo monte, o meu santo nome, e se deixam deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e não
casas de seus deuses, bebem o vinho dos que tinham mutado, não obstante a ser destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, cuja força era como a dos carvalhos, mas destruir o seu fruto por causa e suas raízes por baixo, né? Deus está falando. A destruição do templo e a morte por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia e o templo foi destruído. Além disso, 1/3 dele morreu de fome e de peste, ao passo que outro terço morreu pela espada. Aí diz aqui, o chamado para reconstruir o templo, a vida espiritual do povo após exílio não era boa, pois eles não sentiam falta do lugar. A reunião para adorar ao Senhor por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo. O povo era tão rebelde que o povo não queria trabalhar para o Senhor. Eles queriam ficar tomando conta das suas casas, estucadas, e não queriam trabalhar para o Senhor, né? Ageu, né? E o Senhor falou para eles, vou mandar a prova, vou mandar a escassez. Você só sai de casa para fazer alguma coisa para Deus se Deus saculejar a videira. Se Deus não saculejar a videira, você não sai de casa, você fica na mordomia. É um parasita que está perdendo tempo dentro de casa e diz que serve a Deus. Não serve a Deus, porque Deus não habita no meio de gente que não serve a Ele. Deus só tem compromisso com quem tem com Ele. Se quem não tem compromisso com Deus, Deus não tem com ele, né? Está escrito, não é enfeitar pavão. Aí diz assim, ó, o chamado para reconstruir o templo, a vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois ele não sentia falta de lugar de reunião para adorar ao Senhor por meio do profeta Ageu. É verdade. Deus cobrou do povo rebelde e a reconstrução do templo que o exército babilônico destruirá. Ageu capítulo 1, versículo 2, né? E Ageu 8, versículo 9. Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo. Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote.
E o resto do povo, Ageu capítulo 1, versículo 12 e 15, a Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Ageu 2, 4, né? Vamos ler a palavra de Deus. O desejados das nações, a Bíblia, segundo a casa, proclamando o povo e se levantar, o povo a se levantar para a reconstrução do templo, e por intermédio do profeta Deus descreveu como seria este avivamento. Deus escreveu como seria o avivamento. Olha, Deus, ele tem um propósito, então Deus quer que você busque. O Ageu, o povo, estava vivendo na mordomia, nas casas estucadas deles, preocupando só com a casa deles. Mas quando o Senhor falou, ó, sobe o monte, prepara a madeira, porque eu vou sacudir, vou balançar a videira, vou mandar um vento. E aí o povo teve que começar a subir o monte, né? Teve que começar a buscar, e o Senhor falou na última palavra: minha é a prata, meu é o ouro. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Então Deus, é isso aí. Deus vai dar vitória e Deus vai operar na sua vida. Mas basta você buscar. Se não buscar, não vai achar. Se buscar, vai achar. Essa é a palavra. E que Deus te abençoe e te guarde, e dê saúde, força e vitória. Vamos orar para agradecer, que o Senhor vai te abençoar poderosamente, vai falar contigo poderosamente. Busca, igreja. Sem buscar não há salvação, sem buscar não há avivamento. Oh Deus, Panarrassúria. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua casa, abençoa o teu povo, abençoa a sua igreja, abençoa a sua vida. Oh Deus, visita os lares, visita as famílias, repreende esse espírito de confusão, pisa na cabeça de Satanás, repreende toda a ação investida do inimigo e dá-nos a vitória e o livramento, nos cobre com teu sangue, nos dá escape e livramento, repreende toda a obra do Leviatã, toda a obra do inimigo, e conceda-nos a vitória e paz, em nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consumação do Espírito Santo sejam com todos que estão na casa do Senhor, e a igreja diz amém. E que Deus te abençoe e tenha uma boa noite na paz do Senhor, amém e amém.